Eu peguei fases na igreja. O que que é isso, fases? Eu peguei a fase que a minha avó, os meus avós, frequentadores da Igreja Assembleia de Deus também. Então, quando eu nasci, meus avós já eram frequentadores. Por consequência, os filhos deles foram levados para essa igreja e quando eu nasci, fui levada também. Só que quando eu era ainda criança, quando eu estava na fase da infância, a minha avó ainda fazia o uso de uma vestimenta chamada nágua, ou combinação, ou um nome ou outro. Era uma vestimenta que usavam debaixo da roupa para manter a decência. Lá, muito tempo atrás, as roupas eram costuradas, né? Não é igual hoje que a gente tem a facilidade de fabricarem remessas de roupa a uma velocidade muito grande e numa facilidade enorme. Então, antigamente as coisas eram muito artesanais, manuais, né? Então, a minha avó fez parte desse tempo, inclusive ela foi costureira durante muitos anos. E ela fazia isso, essa veste que tinha que usar. Então, as pessoas cristãs evangélicas tinham que usar essa vestimenta, elas eram orientadas e instruídas a usar essa vestimenta. Então, eu peguei a fase que isso ainda existia, porém ela estava morrendo. Ela estava se desfazendo, se perdendo com o tempo devido à modernidade que começou a trazer roupas melhores, né? Não, na verdade, não melhores porque os tecidos antigamente eram muito bons também, mas os tipos de roupas que começaram a fazer te dá a opção de não precisar usar essa vestimenta. Então, o que acontece? No entendimento daquele tempo, a pessoa que não usasse parecia ser um pecado, porque você estava meio que desobedecendo ali as orientações. Então, eu vi essa fase acontecer, que é o quê? Se desfez isso não existe mais hoje. Pelo menos a minha avó parou de usar, né? Parou de usar, assim, não por desobediência, porque ela começou a entender que aquilo não era mais necessário. E do mesmo modo que eu vi isso acontecer, eu vi acontecer também com maquiagens, com esmaltes nas unhas, com fazer sobrancelhas, cortar cabelo. Então, no meu tempo, não era estimulado esse tipo de prática, principalmente meu pai e minha mãe, como não tinham um juízo crítico desenvolvido, então eles acabavam acatando isso como se fosse assim, não pode porque é pecado, não pode porque é errado. Então, no meu tempo da infância, por exemplo, dentro do meu ambiente familiar, se eu usasse esmalte, era muito mal falada, comentada, mal vista, mal interpretada. Se eu cortasse o cabelo, alguém falava, que nem eu me lembro a primeira vez que eu fiz a sobrancelha por conta própria, eu fiz, ficou feio, ficou errado, e as pessoas perceberam e falaram, Keila, tirou a sobrancelha. Então, naquele tempo era assim. E por causa disso, muitas pessoas evitavam fazerem certos tipos de escolhas. É o quê? Para evitar a hostilidade, a crítica, o apontamento, a perseguição. O que acontece? Muitos acabam vivendo até de aparência em decorrência disso.